Boa tarde, estamos Olá. aqui mais uma vez para o nosso Café com a Tom. Mais uma vez, lembrando que a gente da última vez falou da Matrix, né? Como se livrar da Matrix, o que era a Matrix. Hoje nós vamos dar uma aprofundadazinha para ver, sei lá, tirar alguma dúvida, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, né? Então, A gente entendeu que a gente ficou foi um pouquinho superficial, falando da Matrix no primeiro vídeo, e esse vídeo é para focar em como e por que sair da Matrix. Nós falamos no primeiro vídeo que a gente entende que como a gente pode sair da Matrix seria através do conhecimento, né? E estudando um pouquinho, o que a gente viu? Como que a gente vê esse mundo, né? Por que a gente fala dessa Matrix ser uma Matrix baseada no mundo material? Porque nós vivemos num mundo quadridimensional, né? Onde, de acordo com a teoria da relatividade do Einstein, né, vários estudos, mas principalmente pelo estudo da teoria da relatividade do Einstein, nós temos 3 dimensões espaciais, que são onde nós percebemos tudo que é físico, né, através de altura, largura e profundidade, e uma dimensão temporal, que é onde percebe o tempo. Então, acho que tudo isso faz a gente ter a certeza ou entender que o mundo é material. Só que será que esse mundo real, será que o mundo material é o mundo real? E aí a gente começou a estudar um pouquinho o que falavam as civilizações antigas, né? Antes porque o Einstein vem depois, né? Estudando a ciência e todas essas teorias, provando. E estudando isso, Índia, China, Grécia, Egito, a gente viu que realmente eles tinham um outro conceito, né, Gui? eles já sabiam que a parte que perdura, né? Que essa é a parte espiritual nossa, uns chamam de espírito, outros de alma, outros de centelha divina, seja lá o nome que for dado, né? Que essa parte aí é a parte que nunca morre, né? A gente nunca morre, o que morre é o nosso corpo. Essa terra, ela é totalmente material, ela é ilusória, porque essa madeira que está aqui, daqui 200 anos não vai estar, essas árvores que estão aqui, daqui 1000 anos não vão estar, e 1000 anos na idade de um planeta, menos que um segundo. Então, o que perdura é o real, o que não perdura é a parte material. E por isso que a gente fala que a gente está na Matrix, porque a gente vive esse mundo de coisas materiais, né? Então a gente leva uma vida que a gente tem que acordar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que comer, a gente tem que procriar, a gente tem que dormir, a gente tem que viajar, a gente tem que criar filho, tem que fazer um monte de coisa e fazer... Mas tudo isso é ilusório, isso é a Matrix. E a gente não para pensar na nossa parte espiritual, aonde vai, para onde nós vamos depois que a gente morrer, e se a gente não cuidar da nossa alma, do nosso espírito, tá? Então, a gente tem que focar, na verdade, no mundo real, que é o espiritual. E não ficar focado aqui, comprar, depois perde, é moda, troca isso, troca aquilo, e não são coisas não perduráveis, né? Então, quando a gente fala estar na Matrix, é exatamente isso, você viver em função disso. Essas coisas são necessárias para quem mora aqui, quem vive no planeta nessa época de terceira dimensão. Você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem que comprar comida, você tem que comprar roupa, você tem que comprar... Mas essa não é a essência da vida, tá? Então, essa que é a diferença. Então, a gente tem que pensar no que é duradouro, não no que vai É exatamente isso. sumir, Será né? que a gente não... Quando a gente fala da ilusão, né? A gente tem a ilusão que o material é o real, porque a gente pega, né? Tudo que é palpável, mas será que isso aqui é passageiro, A né? gente foi educado nisso, né? É o que a gente sempre fala, a gente veio de algum lugar, a gente está vivendo isso aqui por um motivo e a gente vai para outro lugar, seja qual for a religião da pessoa, se é eternidade, se outras vidas, enfim. Então é isso que acho que a gente acaba perdendo o foco, vivendo nesse mundo ilusório do material, porque você acaba vivendo em função de tudo isso que o Gui falou, e trabalhar, estudar, comprar, blá, 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 mas esse não essa é a questão, né?
não a verdadeira essência da vida não está pautada em cima do material. E mais engraçado, acho que é uma virada de chave assim, no cérebro. O material não é o real. É isso que eu acho que a gente tem que conseguir chegar. E por isso a gente quis trazer a questão de... Mas por que a gente está vivendo? Por que a nossa cabeça está ao contrário? Então, acho que a questão de viver dentro desse mundo quadridimensional, ele é muito... Isso convence a gente, né? Como se isso fosse a verdade. Então, para que a gente fique alerta de que não, é só uma passagem, é um momento e tudo isso é ferramenta. Existe, porque ele materializou, só que ele não perdura. Nós somos ele educados nisso, nós somos condicionados a pensar desse jeito, né? Exatamente. Então a mídia, as pessoas fazem tudo você focar nessas coisas, né? Onde você vai, é outdoor, é propaganda, é isso, e viver para ter prazer, e hoje em dia a gente tem muita... Nós somos constantemente, isso todo mundo fala, né? O marketing, a mídia, o vender, o consumismo, o capitalismo, ele tá o dia todo trazendo essas coisas pra gente. Isso tira totalmente do foco. Por isso a gente sempre volta nessas civilizações antigas, onde o consumismo não era tão grande, onde você não tinha tanta coisa para te tirar do real, né? Para te deixar na ilusão, te deixar preso nessas necessidades. Isso é uma coisa também muito importante. Isso não é a nossa necessidade. O material não é a nossa necessidade. A nossa necessidade está dentro de cada um. Então, por isso a gente acaba indo sempre estudar a história, ver como era antes, né? O que as outras pessoas que não tinham tanto tempo de celular, que não eram tão estimuladas pelo consumo, faziam. Elas pensavam um pouco mais. Então, que a gente possa pensar um pouco mais. Sempre aquelas 3 perguntas. De onde você veio, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Essa é perdurável. E essa vida é um momento onde a gente está se construindo de alguma forma, né? Todas essas experiências aqui que não são ruins e elas estão servindo para construir a nossa essência, o nosso verdadeiro ser. E até a gente trouxe uma passagem de um texto, né? Na verdade, é um livro, mas esse livro é a parte de um texto da Índia, do Bhagavad Gita. É um diálogo entre Arjuna e Krishna, né? Que diz assim: o Krishna diz para Arjuna: aquilo que é imortal, pois o que é eternamente. Então, vem confirmar exatamente. Só existe de fato, só é real o que é eterno. E nós somos eternos, né? O resto tem tempo, né? Finda, ou ao menos se transforma. Nós também vamos nos transformar, mas nós estamos aí nos transformando pela eternidade. Então, eu achei muito legal. Falei, e é um texto que... O Bhagavad Gita é um livro que a gente vai citar bastante aqui. Os textos védicos... lembrei. O Bhagavad Gita é parte do Mahabharata, que é um texto védico. São várias escrituras védicas que tem data aí, acho que de 2000 anos antes de Cristo. Enfim, é uma cultura muito antiga. E eu achei legal para confirmar isso que a gente está falando, né? A questão do que é imortal. Aí a gente começou a fazer umas perguntas. Tá, beleza, então a gente já sabe que o mundo material não é o mundo real, então qual seria o mundo real, né? Qual que é o sentido da vida que a gente veio aqui falando e como descobrir esse sentido da vida, né? Como a gente sabe, porque o que a gente tá falando, são tantos estímulos que a gente vive alienado pelo meio, né? Como o Gui sempre fala, ele sempre usa essa frase, como viver no mundo e não ser do mundo, né? É o Hélio que fala essa frase. É o Hélio Couto. E aí a gente, continuando aí nas civilizações antigas, a gente relacionou aqui alguns pensamentos de umas pessoas importantes aí da época. Aí ainda citando o Bhagavad Gita, que é da Índia, né? Ele diz assim: para descobrir o sentido da vida, precisamos sair do mundo ilusório, sair de Maya. Maya é o mundo das ilusões, em sânscrito, né, a tradução, e ir para o mundo real. E pasmem, o Bhagavad Gita diz que o mundo ilusório é aquele que é constituído de matéria. Então, de novo, ele está falando que a ilusão é a matéria. O Bhagavad Gita também diz que a gente se ilude porque nós selecionamos os aspectos da realidade que nos favorece, ou seja, esse mundo material,
que sempre traz, porque tudo que nos é instigado tem uma ideia de prazer, né? Então, isso acaba sendo, além de sedutor, confortável. Por quê? Porque se conhecer dá trabalho, se conhecer é difícil, Crescer dói. crescer dói, né? Você Então, começar a olhar para dentro de você e ver o poço de problema que todos nós somos, sim. é muito difícil, né? Então, o que é mais fácil? E não tem Viver na vida de resposta, né? prazeres, né? O prazer, todo mundo acha que a gente está aqui para ser feliz. A gente não está aqui para ser feliz. A gente está aqui para aprender. Então, não é, o que traz felicidade? Traz felicidade é ir pra boate, beber até 5 horas da manhã. Isso aí não traz felicidade, porque amanhã acabou. Sim, exatamente. Então, ele fala que a gente vive visando aprender a atender os prazeres da matéria, porque crescer é difícil, não é confortável e dá trabalho. Então, isso eu achei bastante legal trazer. Grécia, a gente falou da Índia, agora a gente vai falar Grécia. Sócrates dizia que o homem, quando busca a felicidade, quando ele busca a verdade, ele está permanecendo dentro de si. E esse nível de consciência chama-se sabedoria. Então, e quando ele vive em função da matéria, ele é superficial. Então, a sabedoria está dentro da gente. É o que a gente está falando, é difícil, a gente não tem respostas fáceis, não atende aos nossos desejos imediatos, muitas vezes a gente silencia, a gente faz oração, a gente faz briga com o perguntas. nosso ego. As respostas não vêm, então é um trabalho, é construção, é tempo, é se perguntando, é silenciando, é analisando, é olhando quando a gente tem alguma atitude que a gente não concorda, enfim, como ele diz, né? A consciência, você ter consciência das coisas, isso é sabedoria. E todo o resto do prazer material, ele é passageiro, ele é efêmero, ele é momentâneo. Ainda agora a gente vai para Roma. Marco Aurélio dizia: o mundo, vemos o mundo para descobrir quem somos, nos aproximar desse ideal e ajudar as pessoas a crescer. Então fica aí mais um motivo. Todos esses aspectos que a gente está trazendo são motivadores para a gente entender que a gente tem que fazer esse exercício, que a gente deve fazer esse exercício de sair da Matrix, tá? Dessa Matrix, do mundo material. A China tem uma frase do Lao Tse, que é o fundador do taoísmo. Ele fala assim: o homem comum procura prazer, já o sábio procura verdade. E vindo para o Ocidente, a gente tem alguns cientistas que estudam a mecânica quântica. Todas essas coisas que a gente está falando aqui, Bhagavad Gita, Sócrates, Marco Aurélio, Lao Tse, taoísmo, todos esses temas a gente pretende abordar aqui com vocês ao longo dos vídeos que a gente vai fazer. E mecânica quântica também. E onde os físicos, astrofísicos e o nosso querido professor Hélio, eles falam que através de alguns experimentos da mecânica quântica, já é provado que o universo é energia e informação. Então, de novo, voltamos. O mundo Nós vamos material falar disso é ainda, ilusório. dupla fé ainda. Não vamos Sim. falar. Então, a matéria não é verdade, a matéria é ilusão. Porque o universo tudo é baseado em informação e energia. Ou seja, informação, conhecimento, energia, sentimento. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que focar. E para fechar, o que o nosso mestre amado Jesus disse. É assim, O quando que o você nosso mestre amado Jesus disse? Nosso mestre amado Jesus diz: conhece-te a ti mesmo. Também, ele falou tudo, sempre falou tudo. A gente tá indo para trás, mas assim, essas pessoas só Jesus repetem. falou da mecânica quântica já há Também. mais de 2000 anos, né? A gente só não soube interpretar, né? Enfim, se você tá cansado dessa vida, você já não acha mais motivo para viver, você tá vendo que um monte de gente hoje tem depressão porque não tem um motivo para viver, cansou, esse sistema está meio esgotado. Então tá na hora da gente pensar numa outra maneira, a gente começar a sair dessa Matrix, né? Então E fica aqui o nosso convite, né? Fica aqui o nosso convite, siga a gente. Como é que eles falam? Dá o like no canal. Eu sempre quis falar isso, dá o like no nosso canal. A gente não pode esquecer também, a Lúcia Helena Galvão, ela fala que para construir um ser humano, um novo ser humano, né, esse cara que está cansado, que está incomodado, ainda que quando você olhar para si,
você vira um deserto, porque não tem nada, não tem problema, começa do zero. Porque nessa construção, com certeza você vai descobrir quais são os seus valores, as suas virtudes e essa sabedoria, né? Então, é o convite para vocês, é o convite que a gente faz para a gente. Vamos construir, né? Vamos conhecer, vamos Gente, entender. o caminho é longo, mas é prazeroso. Existem muitas vitórias da gente sobre a gente mesmo. Não é fácil, a gente tem que se reconstruir a cada dia, mas a gente tem um monte de pessoas que a gente segue, que a gente está sempre vendo, Hélio Couto, Cristina Cairo, a Lucilena Galvão. Então, assim, esteja perto dessas pessoas, ouvindo o que elas falam, porque a brasa longe do fogo, ela apaga. Então, a gente tem que estar sempre junto, sempre... O Marcos Rossi, eu não sei se é o Marcos Rossi ou se é o Tony Robbins, que fala, use as ferramentas ao seu redor, ferramentas ao seu dispor. Então, vamos procurar, vamos ver o que... A gente fala de um monte de gente, mas de repente acha um cara que fala a tua língua, que dá essa energia e vê o que essa pessoa está trazendo. E mais ainda, né? Pesquisa. Tudo que a gente está falando aqui, vai lá, vê se é isso mesmo, vê se você concorda, se não concorda. Vê se a Análise nossa crítica, verdade né? é a sua verdade. Sim. Mas numa coisa tenha certeza, né? Como diz o Hélio, conhecimento é poder. Tudo é conhecimento. Você só sai da Matrix com conhecimento. Então, assim, busque o conhecimento, tá? Então, Toda assim... essa baboseira, tudo que a gente fala aqui é para instigar isso. Hoje mesmo eu estava ouvindo a palestra do Hélio, ele estava falando, deixa a preguiça de lado, zona de conforto, vai estudar, vai ver, vai ler, vai ouvir gente, vai seguir um monte, aí você vai separar quem que você não quer ouvir, que você não entendeu, não afinizou, tá? Então, essa é a nossa dica. Então, tá bom. Então, fica o convite para pensar em sair da Matrix. Fica o resumo, né? A mensagem que a gente acha que para sair disso é através de conhecimento e buscar a melhor forma, a melhor fonte que você encontra para adquirir esse conhecimento e traz aqui pra gente. E no próximo vídeo nós vamos começar a falar de Hermes Trismegisto, né? 3 vezes o grande, né? É um médico quem iniciou a medicina no mundo. Uns falam que ele foi há 30 mil anos atrás, outros falam há 15, outros falam há 2. Outros falam que ele nem existiu. Que nem existiu, mas enfim, nós vamos começar a falar faraó, das leis. Né? A Grécia fala dele, o Egito fala dele. Todo mundo fala dele, ninguém sabe se ele existiu, mas todo mundo fala dele. Ele é Tote no Egito e Hermes na Grécia. Então, assim, nós vamos começar a falar das 7 principais leis do universo, né? Tem muitas mais leis por aí, né? Mas nós vamos falar sobre o livro do Kybalion. Não sei se alguém já leu, é um livro fininho, assim, muito bom. E aí a gente vai começar a falar um pouco mais de conhecimento. E aí a gente quer trocar ideia, por favor. Tragam suas dúvidas e apareçam. Sugestões, tá bom? Tá bom? Beijo, Apareçam. gente. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.